Capítulo 193, Matando Shiguda. Tradução, do Koran Revisão, Zezin. Assim como Shiguda falou, um jovem vestido de preto que tinha sido misturado com a multidão repentinamente avançou uma lança cinzenta e escura em seus braços enquanto ele estocava em direção à garganta de Shiguda como uma cobra venenosa. Milímetro. Shiguda recuou urgentemente para trás. O golpe de lança desde há um momento foi bloqueado por sua armadura tesouro de grau humano de nível alto. No entanto, a verdadeira essência desse ataque conseguiu penetrar a armadura flexível e afundar em seu corpo. A verdadeira essência em todo o seu corpo sentiu algo insuportável. Com o cultivo de Shiguda, ele poderia ter parado um ataque surpresa, mas ele não pensou que um dos prisioneiros do grupo era um mestre que realmente conseguiria esconder seu cultivo. Normalmente, apenas um mestre do reino Xiantian, ou ocasionalmente um mestre no nível de pico do reino Outian, poderia alcançar o reino de retornar à verdadeira origem e restringir toda a verdadeira essência dentro do corpo para esconder seu cultivo. Mas esses seres poderosos não teriam motivos para atacá-lo furtivamente para matá-lo. Esse jovem que fez um ataque furtivo contra ele não havia sequer chegado ao período de condensação de pulso, como ele conseguia esconder sua intenção e cultivo assassinos. A situação já havia avançado além da imaginação de Shiguda, a lança longa do inimigo avançando em direção à garganta. No final, Shiguda ainda era um artista marcial a meio passo do reino Outian. Mesmo em um ataque furtivo, ele tinha a capacidade de reagir rapidamente. Ele tirou instantaneamente uma espada tesouro de seu anel espacial e cortou em direção ao ponto da lança. Clang! A espada e a lança se atingiram. Shiguda usou o impacto deste ataque para voar para as fileiras de seu exército. Tudo aconteceu em apenas uma fração de segundo. Os soldados da tribo Verme de Fogo foram finalmente capazes de reagir e eles gritaram: "É um assassino! Protejam o general!" Os guardiões pessoais de Shiguda tiraram suas próprias espadas e sabres e cortaram em direção ao jovem vestido de preto. No entanto, esse jovem vestido de preto era simplesmente como um deus da morte. Seu braço varreu com a lança cinza escura e a vibrante verdadeira essência se manifestou em um tsunami avançando furiosamente. Imediatamente, 7 ou 8 soldados eram como algas marinhas quando foram enviados voando em todas as direções, vomitando sangue. O jovem vestido de preto era Lin Ming e a lança em sua mão era a lança pesada profunda e suave. Ele havia espalhado na lança uma tinta cinza fosca especial para encobrir a cor prateada também reconhecível. Não só isso, mas ele entrou com uma máscara preta envolvendo seu rosto e escondendo sua aparência. Apenas os olhos dele eram visíveis do lado de fora. Essa mudança inesperada em eventos pegou todos de surpresa. Mesmo os filhos do chefe que estavam se preparando para se suicidar ficaram estupefatos com o homem vestido de preto que avançou repentinamente. Quem era esse? Com habilidades tão fortes, ele não deveria ser alguém que pertencesse aos quartéis do chefe da tribo Pântano Negro. Neste momento, Shiguda estava cada vez mais assustado, ele não conseguia suprimir essa pequena quantidade de verdadeira essência dentro do seu corpo. Era como se aquela verdadeira essência tivesse uma vitalidade infinita dentro dela. Que tipo de verdadeira essência é essa? A expressão de Shiguda continuou a ficar nebulosa. Se as pessoas fossem como chamas, então, quanto mais profundo e denso o cultivo de um artista marcial era e quanto mais pura e vibrante se tornasse sua verdadeira essência, a chama seria cada vez mais vigorosa. No entanto, a natureza dela não mudaria. No entanto, essa verdadeira essência realmente tinha uma diferença qualitativa fundamental. Era como uma essência da chama, era muito difícil de suprimir. Shiguda já havia visto através do cultivo de Lin Ming, ele estava sem dúvida no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Mas isso o deixou confuso. Que tipo de origem esse sujeito tinha? Uma grande onda de soldados correu para Lin Ming como uma maré.
Os olhos de Lin Ming se estreitaram e a fórmula do verdadeiro caos primordial começou a revolver rapidamente dentro dele ao ponto que uma chama de lótus carmesim floresceu em sua lança longa. Aniquilação, fogo, trovão. Ra. A lança pesada, profunda e suave percorreu o formato de uma lua crescente e as chamas formaram um enorme arco. O poderoso impacto varreu os soldados e os enviou voando para trás. Lin Ming percebeu uma lacuna entre os soldados rock dourado quebrando o vazio. Vosh! Lin Ming era como um raio negro que atravessava os soldados próximos. Ele chegou instantaneamente à frente de Shiguda. A lança longa disparou fluido como seda. 5.000 filamentos vibrantes de verdadeira essência se manifestaram a partir da lança a uma taxa surpreendente. Eles se juntaram no ar, formando uma rede de verdadeira essência que caiu sobre Shiguda. À medida que a força de Lin Ming aumentava, seu uso da fluido como seda já tinha atingido o grau próximo da perfeição, ele estava perto de alcançar um avanço. Shiguda viu essa rede cintilante cheia de profunda intenção assassina cair sobre ele e gritou alto. A espada tesouro de grau humano de nível alto em sua mão começou a brilhar com uma luz amarela. Ele brandiu sua espada e cortou a brilhante rede da verdadeira essência. Divisor de terras. Shiguda foi forçado a recorrer à sua habilidade marcial mais infame. Sua espada estava cheia de uma energia vibrante, enquanto ela cortava a rede brilhante. Com uma explosão alta, a rede foi despedaçada. Shiguda zombou com desprezo. Afinal, este inimigo estava apenas no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, como ele poderia se comparar ao seu cultivo a meio passo do reino Outian? Embora ele não soubesse por que esse jovem era tão forte, já que ele realmente ousou tentar um assassinato dentro de um grupo de soldados, ele estava simplesmente procurando sua própria morte. No entanto, neste momento, o sorriso de Shiguda congelou. Embora aquela rede brilhante tivesse sido despedaçada por sua espada, não desaparecera. Em vez disso, ela se transformou em filamentos formados de verdadeira essência e esses filamentos o furarão. Antes de se fundir com o sangue da escama inversa, a verdadeira essência vibrante de Lin Ming tinha muitas fraquezas. Um deles era, embora fosse extremamente formidável, sua tenacidade não era suficiente e era facilmente destruída. Mesmo depois de entrar no corpo do inimigo, enfraqueceria gradualmente. No julgamento de fundação de vida e morte, ele encontrou o escravo das bruxas, que tinha capacidades defensivas imensamente esmagadoras, simplesmente foi muito difícil ferir o inimigo. Mas agora, depois de ter se integrado ao sangue da escama inversa, os 5.000 fios de verdadeira essência vibrantes de Lin Ming melhoraram qualitativamente. Não só eles não poderiam ser quebrados, mas eram extremamente tenazes e muito difíceis de destruir. Embora não fossem como a essência da chama que era inextinguível, mas se alguém desejasse destruí-los, eles precisavam usar muito mais verdadeira essência para desgastá-los. Essa verdadeira essência infinita e viva foi espalhada pela espada de Shiguda. Essa linda e encantadora verdadeira essência caiu do céu como gotas de chuva. Mas, essa chuva continha uma intenção assassina horrível. Os artistas marciais que estavam muito perto desses filamentos foram destruídos, até mesmo os guarda-costas pessoais perto de Shiguda não conseguiram escapar e o sangue esparramou no chão. Com sua força, o papel que poderiam desempenhar nesta luta era minúsculo. Mesmo as consequências dos golpes poderiam matá-los. Shiguda ficou sombrio. Suas palmas escorreram com suor enquanto os incontáveis verdadeiros filamentos de essência refletiam nos olhos dele. Seus músculos de repente se contrairão. Proteção da terra. Com um rugido, Shiguda estocou a sua espada no chão. Uma membrana marrom de luz se formou ao redor dele, envolvendo-o com uma casca grossa. Din 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 din. Os filamentos caíram contra a membrana de luz marrom enquanto tentavam atravessar. Localizado sob aquela capa protetora, Shiguda estava ileso.
Neste momento, os lábios de Lin Ming se curvaram sob a máscara preta cobrindo o rosto. Este era o momento que ele estava esperando. Ele não esperava que o fluido como seda machucasse Shiguda, ele só queria atrapalhá-lo primeiro, antes que o verdadeiro assassinato começasse. Ra! Uma chama no formato de lótus carmesim floresceu na lança pesada profunda e suave. Shi! Uma serpente elétrica roxa emergiu da semente do deus herege e se retorceu na ponta fria da lança. Força do deus herege liberada. Lin Ming gritou e uma enorme onda de verdadeira essência saiu de dentro do seu corpo. Sua poderosa aura entrou em erupção como um vulcão e a sua lança estocou, cortando a atmosfera. O poder do trovão e da chama brotou. Os sons ruidosos do trovão não eram menos aterradores do que os buracos de tigres trovão no Vale do Trovão. A expressão de Shiguda mudou. Ele não tinha sido capaz de julgar quão poderosa era essa mudança de Lin Ming. Quando o trovão e a chama ainda não tinham se cruzado, esse movimento parecia apenas um golpe assassino comum. Shiguda apertou os dentes e desesperadamente direcionou toda a verdadeira essência que ele conseguiu para reforçar o escudo defensivo que o cobria. Como ele não superava a velocidade, ele só podia usar sua verdadeira essência para resistir à ofensiva investida de Lin Ming. Ele superaria o inimigo. A ideia de Shiguda estava certa. No entanto, ele subestimou o poder do movimento de Lin Ming. O trovão e o fogo se juntaram e uma energia aterradora rompeu o ar. Era como se um sol vermelho tivesse aparecido do nada. O espaço foi distorcido e o ar ao redor das bordas começou a se torcer com feixes de luz quando 10.000 espadas douradas de energia de 10 pés de comprimento dispararam em todas as direções. A força devastadora do impacto formou ondas visíveis. O salão principal foi esmagado em fragmentos por este poder e inúmeras pedras encheram os céus. Todos os soldados foram enviados voando como palhas sem peso. Sob esse poder explosivo esmagador, a proteção da terra de Shiguda quebrou como se fosse vidro simples. O escudo marrom da luz quebrou-se em fragmentos e Shiguda foi enviado voando seu peito já mutilado e coberto de sangue. Lin Ming utilizou a sua técnica de movimento e avançou. Sem dar a Shiguda a chance de recuperar o fôlego, a lança pesada profunda e suave já estava penetrando em direção a Shiguda. Shiguda suprimiu a dor que estava arruinando seus órgãos e cortou com a espada em Lin Ming. Mas neste momento, um vórtice preto maciço apareceu na frente dele enquanto o mundo desmoronava. O vórtice girando puxou-o para frente com um intenso poder atraente, como se desejasse separar sua alma. Shiguda ficou chocado. Ele mordiu ferozmente na língua e se forçou a voltar à realidade. No entanto, no momento em que recuperou a consciência, a lança longa cinzenta e escura já era como uma serpente que estava no pescoço dele. Puff! A lança longa atravessou a carne. Porque a proteção da terra já havia sido quebrada pela aniquilação fogo-trovão, a verdadeira essência que protegia Shiguda era como um papel fino. Shiguda sentiu frio em sua garganta. A lança de Lin Ming cortou sua via aérea e cortou a coluna vertebral. Ele observou a lança que o atravessou, ambos os olhos arregalados de incredulidade, como se ele não pudesse acreditar no que tinha acontecido com ele. Do seu triunfo e mérito à sua morte, tudo aconteceu em um momento. Ele tinha sonhado com riquezas incontáveis, inúmeras mulheres, poder supremo. Ele sonhava em dominar a região selvagem do sul e ser registrado nos registros da história. No entanto, com esta lança, tudo se desmoronou ao redor dele. Quando a lança de Lin Ming penetrou a garganta de Shiguda, ele enviou uma nova e vibrante verdadeira essência mais uma vez. Ela se espalhou pelos órgãos de Shiguda e Shiguda começou a sofrer uma hemorragia interna na sua cabeça. As luzes em seus olhos começaram a desaparecer gradualmente e no momento em que Shiguda perdeu a consciência, ele ouviu a voz de um jovem garoto em seu ouvido. Para os espíritos da tribuna, a sua morte é o seu tributo. Então foi, a tribuna.
Os lábios de Shiguda levantaram como se estivesse tentando sorrir. No entanto, essa expressão foi fixada para sempre no rosto. Puff! O cadáver de Shiguda caiu no chão. Lin Ming pousou nos joelhos, tonto. Com a ajuda da lança pesada profunda e suave recuperou o equilíbrio. A dor ardente escaldou em seus olhos e sua visão ficou turva. Ele não pensou que usar a intenção marcial de Sansara contra um artista marcial a meio passo no reino Outyan teria uma consequência tão agonizante. Mais tarde, se ele encontrasse outro ser poderoso, ele teria que minimizar o uso da intenção marcial Sansara. Ele acenou com a mão e recolheu o cadáver de Shiguda em seu anel espacial. Todos, incluindo os prisioneiros e soldados, estavam olhando para Lin Ming em completo silêncio. Eles nunca haviam esperado que Shiguda, uma força-chave com o cultivo que estava a meio passo do reino Outyan e que era considerado um dos senhores da região selvagem do sul, seria morto assim.